Olá, irmãos e amigos, estamos dando sequência a esta série de estudos sobre o Sermão do Monte. E agora nós vamos ler o capítulo 5 de Mateus, versos 29 e 30. Lembrando que esses três capítulos, 5, 6 e 7, foram aglutinados pelo escritor Mateus para que, de modo muito didático, todos os sermões, ou a maioria dos sermões que Cristo pregou lá no Monte das Oliveiras, fosse considerado um tema único, uma pregação única com diversos assuntos. E aqui, em Mateus 5, 29 e 30, aborda uma outra palavra de Jesus como subsequente ao que ele havia falado anteriormente. Então vamos ler o texto de Mateus 5, 29 e 30. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Essa passagem é, digamos, muito interessante, mas gera algumas dúvidas, porque Jesus fala de um só tema aqui, a eternidade. O foco aqui dessa palavra de Jesus é a eternidade. E, meu querido, vou dizer uma coisa para você, a eternidade não é uma questão de escolha. A eternidade não é uma questão de opção, de querer ir ou não para a eternidade. A vida após a morte existe. A Bíblia não coloca dúvida alguma de que há vida após a morte, que você, após a morte física, terá um lugar para a sua eternidade. A Bíblia deixa claro isso. A Bíblia afirma que a morte física não é o fim da vida do ser humano. Essa ideia de que morreu, acabou, morreu, não existe mais vida, é um equívoco. É por essa razão que algumas pessoas vivem dizendo, bom, já que não haverá vida após a morte, então vou viver minha vida do jeito que eu quiser. É um equívoco. Existe vida após a morte. Jesus veio para provar que existe vida após a morte. Ele morreu e ao terceiro dia, depois de ter sido sepultado, ressuscitou para nunca mais morrer. Ele deixou claro ao longo dos seus sermões, principalmente nos 4 evangelhos, deixou claro que existe vida após a morte. Então o tema de Mateus capítulo 5, 29 e 30 tem a ver com a eternidade, mas Jesus aponta, porém, para 2 caminhos muito distintos. Porque diz o seguinte, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Ele usa aqui uma expressão para mostrar que há realmente 2 realidades muito distintas após a morte física. Uma, ele não dá nomes, mas a outra ele deixa claro. Ele fala do inferno, mas de forma indireta ele fala sobre o céu. E o céu não é este céu que o telescópio Hubble, que outros satélites fazem as suas órbitas ao redor da Terra ou de outros planetas. Não é este céu detectável por equipamentos, por radares, por equipamentos construídos, telescópios aqui na Terra. Não, o céu do qual Cristo fala é a glória eterna com Deus. O céu onde Deus está não foi criado por Deus. É a sua morada eterna. Sempre existiu. Deus é eterno. E Jesus Cristo veio para nos trazer a grande bênção da vida eterna. Você não tem como evitar a morte física. Não há ninguém que tenha esse poder, essa capacidade. Mas você pode escolher onde passar a eternidade. E aqui Jesus então fala sobre essas 2 realidades bem distintas, antagônicas, que se opõem. O céu é onde Deus está,
o inferno é a total ausência da presença de Deus, digamos, agravada esta ausência por uma consciência que é constantemente afetada pelas lembranças do pecado, do erro, da desobediência e da incredulidade. Então o inferno é esse lugar eterno. Jesus disse lá em Mateus 25, no verso 41, apartem-se vocês para o inferno, preparado por Deus para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno foi preparado por Deus para o diabo, que se opôs a Deus, e a todos os anjos que o seguiram. Mas Deus também diz que toda pessoa que morrer na sua incredulidade, que não se rende a Jesus, que não reconhece seus pecados, que não deles se arrepende, que não os abandona, essa pessoa está condenada ao inferno. Então Jesus está dizendo aqui algo muito interessante sobre essa questão da eternidade. É uma escolha. Como eu disse antes, você não pode escolher morrer ou não, mas você pode escolher onde passar a eternidade, onde viver a eternidade, distante de Deus por causa dos seus pecados ou na glória eterna. Porém, Cristo fala algo muito interessante aqui nessa passagem, porque os textos anteriores, 27 e 28, falam do adultério. Aquele que olhar para uma mulher e em seu íntimo desejá-la, já em seu coração adulterou com ela. Então nós entendemos que essa palavra agora de Jesus, se teu olho direito pecar, arranca-o. É melhor, diz o texto, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então Jesus está falando sobre a eternidade, mas a partir da escolha de vida aqui nesta terra. É isso mesmo. A eternidade não é algo para você pensar depois de morrer. A eternidade é algo para você refletir antes de morrer, enquanto você está vivo aqui na terra. Por essa razão que Cristo fala sobre comportamentos. Ele fala sobre atitudes e fala sobre escolhas. Se o teu olho direito pecar. E aí vem a pergunta, por que o olho direito? Bom, o texto não diz, mas a gente sabe que o olho direito é o olho muito utilizado na questão do foco. Eu me lembro que no livro de 1 Samuel, quando Naás, que era um líder inimigo do povo hebreu, Naás faz uma provocação ao recém-coroado rei Saul, e então é o seguinte, olha, eu quero que todos vocês dessa cidade, vamos supor uma cidade muito grande, que todos vocês se rendam e que todos vocês deixem que seja furado o olho direito. E aí vocês serão meus escravos. Vocês não vão morrer, mas vocês perderão a visão do olho direito. Essa era a proposta. Depois, quando os moradores daquela região receberam aquela proposta, eles pediram um prazo de 3 dias e enquanto aguardavam o momento de dar a resposta, eles disseram a Saul, Saul, veio aí o nosso inimigo, e eles fizeram uma proposta, Naás e os seus líderes fizeram uma proposta de que a gente se permita que o olho direito de cada homem seja perfurado. E aí a gente vai entender o olho direito para aquele que vai para o campo de batalha, que vai usar o arco e a flecha, que vai usar o dardo, faz a sua mira com o olho direito. É como se concentrasse o seu alvo, fizesse uma escolha para mirar bem, para onde lançar o dardo, a lança, a flecha, usando o olho direito como mira. Principalmente no arco e flecha. Fecha um olho e mira com o direito. Pois bem, Jesus está dizendo o seguinte, se o teu olho direito pecar, ou melhor, se o teu olho direito te fizer pecar, o que você vê? Para onde está direcionado o seu olhar? Para onde está direcionado o que você define como alvo? Se você está olhando algo, você está dando a devida atenção, porque mirar é diferente do simples olhar. Eu me lembro que quando eu fui aprender a
tênis de quadra, o meu professor, o professor Gadelha, lá da Escola Técnica Federal do Piauí, o professor Gadelha era o professor de tênis e eu quis aprender tênis. E uma das coisas que ele me falou é o seguinte: Clark, preste atenção, no campo visual tudo é visto, mas nem tudo é observado. Fique atento, tenha uma visão periférica do que acontece ao seu redor, mas observe o movimento da bola e para onde ela vai. No campo visual tudo é visto, mas nem tudo é observado. Se o teu olho direito te fizer pecar, se o que você está vendo, se aquilo que você está dando muita atenção, se você está de forma contemplativa, como o homem que olha de forma sedutora para uma mulher, ou se o homem olha de forma a desejar aquela mulher, ou se uma mulher olha de forma sedutora para um homem, ou se uma mulher olha de uma forma a desejar sexualmente aquele homem, entendemos assim, Cristo fala: se o teu olho direito te fizer pecar, o que você tem que fazer? E aí Jesus fala algo muito interessante, porque ele diz o seguinte: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Esse texto, como disse, é um pouco difícil a gente entender. Mas aqui a gente já pode aprender alguma coisa a mais. Porque ele fala: se o teu olho direito te fizer pecar, ou seja, para onde você está olhando? Para que lugar ou pessoa, precisamente, está você dando demasiada, excessiva atenção? Se você está olhando demais para uma mulher, se você está olhando prostituição, pornografia na TV, no computador, no celular, se você está dando a devida atenção, contemplando aquilo que o leva a pecar, então Jesus diz: é melhor que você arranque esse olho e o lance fora. Sabe o que ele está dizendo? Dentre muitas coisas, ele está dizendo o seguinte: o problema não está no outro, está em você. Se você olha para uma pessoa e a deseja em seu coração, sexualmente falando, então o problema não está na mulher que você olha, que você deseja, mas o problema está em você, que deseja, que cobiça, que quer, que alimenta. Seja você homem, seja você mulher, se você olha e por esse olhar deseja, então o problema não está na pessoa que você vê, mas em você. Jesus está chamando os seus ouvintes a uma responsabilidade pessoal e individual. Lembra a história do Jardim do Éden? A serpente veio e jogou uma conversa mole na cabeça da mulher. Olha, por que você não come? Não, Deus falou para não comer nem tocar, porque se assim eu fizer, eu vou morrer. E a serpente sagaz disse: não, você não vai morrer. Ao contrário, você vai se tornar conhecedora do bem e do mal, você será semelhante a Deus. Ou seja, pôs as dúvidas na mente da mulher a respeito de Deus. E aí diz lá que a mulher ficou olhando, veja só, ficou olhando para o fruto, e aí ela concluiu 3 coisas: que o fruto era agradável, o fruto era bom e poderia lhe dar conhecimento. E então, depois de tanto contemplar, ela o comeu e o deu ao marido. Então o problema não está realmente no outro, mas no indivíduo que faz a sua escolha equivocada. Quantas pessoas estão dizendo: eu cometi esse ato de violência sexual porque ela me seduziu? Ou porque, principalmente estupro, o homem, porque ela estava vestida de forma sedutora. Ou seja, o homem e também a mulher está sempre tentando justificar os seus erros, seus pecados, e buscar justificativas é querer se isentar de responsabilidade. É uma questão de escolha. Jesus disse: se teu olho direito te fizer pecar, arranca-o e lance-o fora. Ou seja, aí você pergunta: mas Jesus está dizendo
literalmente isso? Ele está dizendo que você deve pegar o seu olho direito e dar um jeito de tirá-lo? Ele não está dizendo isso literalmente, porque Jesus é contra a automutilação, a autolesão. Nunca, em nenhum texto do Velho e Novo Testamento, encontramos qualquer palavra que incentive a autolesão como uma forma de penalidade, de assumir uma culpa ou de tentar amenizar a culpa pelo erro cometido. Não há nenhum texto. Não há nenhum texto que se ferir, se machucar, se autolesar é uma forma de buscar a compensação pelo erro, ou de amenizar a culpa, ou de obter algum tipo de perdão. De jeito nenhum. Cristo está falando a respeito da responsabilidade individual. É como se ele dissesse, já que você está pecando, é melhor você sair desse meio, é melhor você se desvencilhar disso, é melhor você se afastar disso, é melhor você cortar vínculos com isso. Esse olho direito ser arrancado e lançado fora não é no sentido literal, mas é no sentido de você ter consciência se aquela pessoa está te arrastando ou se você não consegue conviver de um modo saudável. Você não pode contemplar se aqui o que você vê está levando a pecar, então corta, se desvincule. Aí Cristo então fala assim, é melhor você, diz o texto, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. O que ele está dizendo é o seguinte, é melhor você abrir mão daquilo que está levando a pecar, do que juntamente com isso ser lançado ao inferno. É melhor você cortar o mal pela raiz, como se fala, do que com a raiz inteira ser lançado ao inferno. Quantas pessoas começaram a se envolver no erro, no pecado, de modo divertido, de modo casual, de modo não compromissado, é só uma vez, é só uma experiência, é só uma curtida. E quanta gente está viciada em certas coisas porque começaram socialmente, começaram na roda da amizade, começaram de modo furtivo, de modo... Sabe, é isso que acontece. Cristo está dizendo, olha, é melhor você entrar no céu perdendo algo que te prejudica do que ir para o inferno com tudo aquilo que te trouxe grande prejuízo na sua vida com Deus. Faça uma escolha. Faça uma escolha. É uma questão realmente de você ter esse discernimento. E no verso 30 de Mateus 5, Jesus diz o seguinte, e se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. E aí ele repete o que disse antes. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. E aí, como ele falou do olho direito, ele também falou da mão direita. Quem é destro usa muito a mão direita. Eu sou ambidestro. Por quê? Eu escrevo com a mão esquerda, mas para serrar, para cortar, para capinar, para usar uma enxada, uma pá, eu uso a mão direita. A mão esquerda para escrever e olhe lá. Mas para as atividades que exigem precisão e habilidade, é com a mão direita. Quando a mão direita está cansada, eu uso a esquerda, mas geralmente a mão direita. É a mão da habilidade, da capacidade de uma ação. Quem é destro, lança a lança, o dardo, a flecha, a funda, a pedra com a mão direita. É da ação. E tem a ver também novamente com a questão do alvo. O que você quer obter, o que você quer fazer, o que você quer adquirir. A mão direita, se você é destro, ou a mão esquerda, se você é canhoto. O que Cristo diz é o seguinte, se o que você faz com a mão direita o leva a pecar, se a sua mão direita o leva a pecar, corte-a. É melhor entrar no reino, ou melhor, é melhor perder uma parte do corpo do que
com ele todo ir para o inferno. E aí a pergunta é, o que você está obtendo com a sua mão direita? O que você está fazendo com a mão direita? O que você está lançando com a mão direita? O que você está realizando, recebendo ou dando com a mão direita? Se com a mão direita você está pecando, então é hora de você abrir mão, de você recolher, de você dizer não. Sabe, os gestos são muito significativos. Quando você faz assim, você está o quê? Chamando. Se você está fazendo assim, você está querendo receber. Mas se você diz assim, se você faz não, basta, eu não quero mais ou eu não quero. Se a mão direita que você tem, dada por Deus, o faz pecar, é melhor cortá-la e lançá-la fora do que com todo o seu corpo ser lançado no inferno. Novamente reforço, Cristo não está falando sobre autolesão ou mutilação. Cristo não está dizendo que você tem que ser radical, arrancando o olho ou cortando a mão. Em um certo país, lá do Oriente, daquela região, em um certo país, lá eles têm uma prática, como uma penalidade para o criminoso. Aquele que rouba, aquele que furta, tem a mão direita cortada. E todo mundo que vê aquela pessoa com a mão direita cortada, amputada, sabe que ou foi por acidente ou foi por condenação. E por que eles cortam a mão direita? Porque a mão direita é usada para se alimentar, é usada para realização de atividades e certas habilidades. A mão esquerda, naquele país, é usada para higiene pessoal, principalmente. Por isso que as pessoas naquele país se cumprimentam com a mão direita. E aquele que perdeu a sua mão porque cometeu um crime, foi julgado e condenado, é visto como alguém que agora está vivendo de modo isolado, no sentido de não ter um contato social como outros, porque tem que usar a mão esquerda para higiene pessoal, como também para se alimentar. Se alimenta com a mão que é usada para higiene pessoal e ninguém quer tocar naquela mão. E a pessoa passará o resto da sua vida com essa marca, com essa condenação. Jesus está dizendo, se a sua mão direita o faz pecar, se seu olho direito o faz pecar, arranca-o, lance fora. Mas ele não está falando de forma literal. Ele está dizendo, abra mão. Exatamente isso, fazendo um trocadilho. Abra mão, se afaste, se distancie, se recuse a continuar contemplando ou fazendo algo com a sua vida que vai te levar para o inferno. É difícil abrir mão. É difícil fazer uma escolha para a eternidade, para a vida eterna, porque tem a ver com renúncia, tem a ver com abandonar o erro, tem a ver com se afastar do pecado, tem a ver com não querer mais. É difícil, mas é melhor perder aquilo que te traz prejuízo do que ir com todo esse prejuízo para o inferno, que é o maior de todos os prejuízos, porque é para sempre. Por isso, abra mão, se afaste e diga, Jesus, eu estou aqui, eu renunciei, eu abri mão de muita coisa. Jesus mesmo diz lá em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Vamos então orar? Eu quero convidá-lo a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra. Que cada um de nós faça a escolha de se afastar, se distanciar daquilo que o tem levado a pecar e renunciar a tudo isso e escolher viver para Jesus. Ainda que tenha que ficar no prejuízo, ainda que tenha que viver com certas faltas, ainda que tenha que contemplar ou viver com certas ausências, mas o mais importante é viver completamente para Jesus, o autor e conservador da salvação de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.